Antes de qualquer coisa, eu queria te pedir uma coisa bem simples. Não tire uma conclusão agora. Escuta essa história até o final. Porque quando a internet decide destruir alguém, ela quase nunca começa do começo. Ela começa do erro, começa do corte fora de contexto, do momento em que tudo já deu errado. Mas ninguém vira vilão do dia pra noite. E ninguém aguenta esse peso sozinho. Hoje a gente vai falar do Felca, mas não do Felca que você vê nos cortes, não do Felca resumindo em manchete e muito menos do Felca reduzido a uma polêmica. A gente vai falar do caminho, que antes de tudo isso, todos tinham muito respeito por ele. Quando o Felca começou a ganhar peso na internet, ele não explodiu como um fenômeno imediato. Ele foi crescendo aos poucos, vídeo por vídeo, opinião por opinião, e o que chamava a atenção não era um personagem exagerado. Não era gritaria, não era humor fácil, era uma postura. Ele falava de assuntos que muita gente simplesmente evitava, assuntos que davam dor de cabeça, assuntos que podiam fechar portas. E mesmo assim, ele falava. Isso fez com que o público começasse a enxergar nele algo diferente. Alguém que não estava ali só pelo entretenimento, mas por convicção. Com o tempo, o nome do Felca passou a circular em debates sérios da internet brasileira. Sempre que surgiu algum tema delicado, alguém comentava: será que o Felca vai falar disso? O que o Felca pensa sobre isso? Isso é respeito, mas também é uma armadilha. Por quê? Aos poucos, o criador deixa de ser alguém que fala e passa a ser alguém que se espera algo. Felca nunca se colocou oficialmente como líder de nada, mas a internet colocou ele ali. Ele começou a ser visto como alguém que representava uma parte do público que estava ali cansada de fingir que certos problemas não existiam. E isso cria um tipo específico de pressão. Se você fala, você incomoda. Se você não fala, você decepciona. E essa conta começa a chegar. Entre pautas sensíveis significa comprar briga com marcas, outros influenciadores, públicos organizados e interesses financeiros. No começo, isso parece coragem, mas com o tempo vira desgaste, e o Felca começou a sentir isso. Não só nos comentários, mas na própria dinâmica da internet em volta dele. Uma coisa importante: o Felca nunca criou um personagem blindado emocionalmente. Ele sempre deixou claro que sentia as coisas, que se afetava e que levava o peso para casa. Isso aproxima o público, mas também tornava cada ataque mais profundo. E quando você não veste uma armadura, cada pedrada machuca mais. E muito antes das grandes polêmicas, já dava pra notar sumiço frequente, vídeo mais carregado, menos leveza, e dava pra notar um cansaço. Não era algo explícito, mas estava ali. E isso é importante de guardar na cabeça, porque nada do que vem depois começa do zero. O respeito virou uma cobrança, a cobrança virou obrigação, e a obrigação começou a esmagar. Aos poucos, o Felca deixou de ser visto como alguém que podia errar, ele passou a ser visto como alguém que não podia. E isso, para qualquer pessoa, é insustentável. Até aqui, não tem vilão, não tem cancelamento e não tem fantástico. Tem alguém construindo uma imagem pública muito forte, enquanto por dentro já começava a rachar. Também. Se eu bebo, ninguém paga minhas contas. Se eu vou no bar tomar meu goró, ninguém paga minhas contas. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe e está morrendo. Na próxima pauta, tudo muda de tom, porque o Felca não vai mais só opinar. Ele vai bater de frente com um sistema que movimenta muito dinheiro. Quando o dinheiro entra na história, o jogo muda completamente. Quando a gente fala de casas de aposta hoje, parece até um assunto batido. Tá em todo lugar. Patrocinando time, youtuber, streamer, reality show, até influenciador mirim, mas nem sempre foi assim. E quando esse mercado começou a explodir aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas grandes tiveram coragem de falar contra, e o Felca foi uma delas. Por volta de 2022 e 2023, as casas de apostas começaram a ocupar um espaço absurdo na internet. Criadores que antes faziam publicidade comum passaram a divulgar apostas como se fosse algo inofensivo. É só diversão, é só um joguinho, só para maiores. Mas na prática, o impacto era outro. Muita gente jovem, muita gente vulnerável, muita gente perdendo dinheiro. E até na minha família já aconteceu. E continua acontecendo. E o silêncio, cara, era quase geral. Não porque ninguém sabia dos riscos, mas porque ninguém queria perder o patrocínio. Quando o Felca entra nesse assunto, ele não entra de leve, ele entra direto. Ele começa a questionar a ética, a normalização,
o discurso de jogo responsável e, principalmente, quem estava lucrando com isso. E aqui acontece a primeira virada importante. Ele deixa de criticar algo abstrato e começa a criticar um sistema inteiro. E isso incomoda. A partir desse momento, a reação não vem só do público, vem de outros criadores, vem de bastidor, vem de gente que não fala publicamente, mas pressiona no privado. E isso pesa, porque não é só hate de comentário, é clima pesado, é conversa atravessada, é uma porta fechada, e o Felca sente isso, cara. Um dos momentos mais simbólicos dessa fase acontece numa live com o Luqueta. Não é uma treta roteirizada, não é um corte pesado pra viralizar, é desconforto real e é ao vivo. O assunto das casas de aposta surge e o clima muda completamente. O Felca não suaviza o discurso e não volta pra trás, não tenta agradar. Aposto todo dia, cara. Um bagulho que eu acho mais preferível sobre esse assunto é, eu acho que ninguém sabe a realidade de ninguém, as necessidades, as ambições. Eu acho que, tipo, Tá ligando assim, pra quem? Por Bistecone. David Rodrigues, é ele? É, vou Chama ver se ele David? atende, né? É o nome do Bistecone. Eu acho que é a mesma Mas tu tá coisa... ligando no Instagram também? É, mas Como é ele que o cara atende- vai atender? mas Instagram, ele- acho que ninguém Ele atende. atende no Instagram. Ah, né? é? Eu acho que é igual fazer, tipo, sei lá, uma publicidade de bebida alcoólica, também é prejudicial pra quem tá vendo, entendeu? Eu acho que, tipo... É isso. É feio, são- mas é entendível, entendeu? São as Vou dar um justificativas- exemplo. Se você não bebe, é hipocrisia você divulgar um gin, divulgar um uísque, porque você não consome. Já é o papo do Bistecone. Ele não aposta, então ele não quer influenciar o público dele a fazer isso. Agora eu sou agoniado, desesperado, viciado. Pra mim é uma parada que não tem problema. Eu vou em cassinos aqui em São Paulo, não. Na Argentina, se é que vocês me entenderam. Então faz parte do meu... E ali dá pra perceber algo muito claro nele. Ele tá cansado. Cansado de repetir o óbvio. Cansado de ver todo mundo fingindo que não vê. Cansado de ser um dos poucos a bancar esse discurso. Durante essa fase, o chat se divide. Uma parte apoia, outra parte começa a atacar. E o Felca passa a ser visto como chato, moralista e problemático. Esse rótulo dói mais do que ser xingado, porque ele te isola. Criadores começam a evitar o assunto perto dele. Alguns se afastam, outros fingem que concordam, mas não se posicionam. E aos poucos ele começa a ficar sozinho nessa pauta. Aqui é importante falar do emocional. O Felca não é alguém que desliga a câmera e esquece de tudo. Ele leva o peso junto. Nessa fase, ele começa a demonstrar irritação mais constante, uma frustração, menos paciência e um cansaço que não é só físico. E isso vai acumulando, porque lutar contra algo grande sozinho cobra um preço muito alto. Talvez o ponto mais cruel dessa história seja esse. Com o tempo, muita gente começou a admitir que ele tinha razão, mas só depois que o assunto virou consenso, naquele momento ele pagou o preço sozinho. E isso cria um sentimento muito pesado, de estar certo e mesmo assim perder. A partir daí, o Felca começou a ser visto de uma forma diferente. Não mais só como alguém respeitado, mas como alguém difícil. E na internet, ser visto como difícil é perigoso. Quando você escorrega, ninguém te segura. Os vídeos ficaram mais densos, as falas mais longas, o semblante mais pesado. Ele começa a falar do cansaço, mais de pressão, mais de limite, e mesmo assim continua. Até que chega um ponto em que continuar dói mais do que parar. Esse debate com as casas de aposta não destrói o Felca de uma vez, mas ele abre uma ferida. Ele mostra o quanto o ambiente em volta já estava hostil, o quanto a cobrança era desproporcional, o quanto o psicológico já estava no limite. E é nesse estado que ele entra na próxima grande pauta. Uma pauta ainda mais pesada, mais sensível e com consequências reais para outras pessoas. Na próxima pauta,